A nossa intenção com essa web, a gente não tem a pretensão de ser professor de codificação. A gente estava conversando, analisando algumas coisas que a gente encontrou, como a Roseli mencionou, né? A nossa intenção não é ser professor de codificação, mas a gente sentiu a necessidade de esclarecer algumas coisas que ficaram em dúvida e que a gente vê que são os problemas que a gente mais enfrenta quando a gente faz a análise do banco, né? Quando a gente faz a análise da codificação, e a gente vê que tem bastante problema em códigos, e alguns problemas são básicos, né? Então, a nossa intenção é estar esclarecendo de uma forma didática alguns termos e algumas convenções que a gente aprende quando aprende no curso de codificação. Então, a gente sabe que tem bastante, entre as pessoas que estão participando, tem pessoas que já têm o curso, mas também tem pessoas que estão atuando como codificador e que não têm o curso. Então, a nossa intenção é esclarecer, principalmente para essas pessoas que não têm o curso, algumas normas técnicas que precisam ser cumpridas para fazer uma boa codificação da causa básica. Nossa web é referente a orientações técnicas sobre a codificação de causa básica de óbito em Mato Grosso. Na pauta, a gente vai abordar esses itens como declaração de óbito, codificador, a CID, um guia básico para a codificação. Vamos abrir uma parte para dúvidas e discussão e alguns informes gerais, tá? Nós vamos pedir, eu sei que vai ter bastante gente com dúvidas, mas como o Alex já falou antes, né, a gente tem um conteúdo um pouco extenso. Então, a gente precisa dar todo esse conteúdo para a gente abrir para perguntas. Então, vou pedir para vocês esperarem a hora que a gente for abrir para perguntas, tá? Então, vamos lá. A declaração de óbito, eu acredito que seja uma familiar a todos que estão participando, né? Ela possui 59 variáveis, ela é dividida em 9 blocos, né? Os dados referentes a ela são todos de responsabilidade do médico, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina. A declaração, como eu mencionei, tem 9 blocos. Para a parte da codificação, alguns são especiais. Todos eles são importantes, né? Eles têm que ser coerentes, têm que conversar entre si. Mas alguns são mais importantes para codificar a causa básica. Então, o bloco de identificação, um desses que é o mais importante, né? Principalmente a gente tem bastante problema quando se trata de óbito fetal, que vem com descrição RN. Então, a gente já orienta a preencher como natimorto. Se o médico mandar errado, o técnico da vigilância, né, o codificador, ele pode estar orientando o digitador a fazer essa correção. Então, para óbito fetal, tem que estar natimorto na frente. Pessoa sem identificação, a gente orienta que esteja pessoa não identificada, tem a lei que orienta isso. E lembrando que os campos 9, 11, 12, 13 e 14 não devem ser preenchidos para óbitos fetais. O bloco 4, que é o bloco referente a óbitos fetais e menores de 1 ano. Esse bloco é de preenchimento necessário e obrigatório para todos os óbitos fetais e menores de 1 ano. E as respostas para as variáveis são referentes à mãe do falecido. O bloco 5, que são as condições de causa de óbito, né? Esse é o bloco que mais influencia na codificação. Dentro desse bloco, a gente tem a variável 37, que ela é uma variável essencial para identificar os óbitos maternos, especialmente quando a morte foi em decorrência de causas pré-existentes selecionadas e agravadas pelo ciclo gravídico puerperal.
Nesse bloco também a gente tem esses dois campos, que são referentes à assistência e ao diagnóstico, que são importantes também de serem preenchidos. E o bloco principal, que é referente às causas, né? Onde devem estar registradas todas as doenças e estados mórbidos que produziram o óbito. Então, numa DO bem preenchida, a causa básica vai estar na linha D, na linha C e na linha B vão estar as causas intermediárias, e a causa na linha A seria a terminal. Também temos a parte 2, que é utilizada para informações de estados, doenças que podem ter contribuído ou estados patológicos significantes. Então, aqui um exemplo de uma causa, de uma DO bem preenchida na parte da causa, né, nesse bloco, códigos das doenças, né, que aí é a parte que o codificador vai estar colocando, lembrando que o médico, ele não é obrigado a preencher a CID, até porque eles não são treinados para isso, né, eles não têm capacitação. Então, essa parte, mesmo que esteja preenchida pelo médico, ela deve ser avaliada e revisada pelo codificador. Então, nessa DO perfeita, seria a causa básica, né, a neoplasia, que levou à pneumonia, que levou à septicemia. Então, a causa básica seria a neoplasia de pulmão. Esse bloco 7 também é um bloco importante para a codificação das causas, o bloco que trata sobre causas externas, né? E ele também influencia no código e na codificação que vai ser utilizada. Então, vamos lá. O codificador, a gente sabe que muitas pessoas, muitos municípios não têm o codificador capacitado, né, que passou pela capacitação, mas ele acaba sendo identificado como codificador porque muitas vezes ele codifica mesmo sem ter a capacitação. Então, a gente tem que entender que o codificador ele tem um papel importante, porque vai depender da codificação que ele utilizar, que ele encontrar na DO, que vão ser responsáveis pelas estatísticas e dados do município. Então, por isso que a gente fala que é muito importante essa questão da codificação. O que a gente avaliou também, que muitos técnicos que estão trabalhando nessa situação de não capacitação, né, oficial do Ministério, tem dificuldades no entendimento da CID-10. Então, aqui a gente vai apresentar os volumes da CID-10 e para que serve cada um deles, tá? A CID-10 possui 3 volumes, o volume 1 é a lista tabular. Então, no volume 1, vocês vão encontrar as principais classificações, morfologia de neoplasia, listas especiais. Então, nele vai conter, ele é dividido entre capítulos, agrupamentos, categorias e subcategorias. Então, capítulos. Nele vai ter 22 capítulos, né? Cada capítulo é referente a uma parte da codificação. Então, por exemplo, o capítulo 2, ele tem todas as causas referentes à neoplasia. Capítulo 7, doenças dos olhos e anexos. E como que é dividido esses capítulos? Esses capítulos são divididos em agrupamentos. Então, como vocês podem ver, no agrupamento, nesse exemplo do capítulo 1, o agrupamento para tuberculose, ele é um agrupamento que inclui todos os códigos de A15 a A19. A mesma coisa no agrupamento para a AIDS, que são todos os códigos que estão entre B20 e B24. E também anemias nutricionais, que são de D50 a D53. Então, lembrando, o capítulo é dividido em agrupamentos, tá? Esses agrupamentos, eles são divididos em categorias.
Então, a categoria já chega no que a gente vê, que é o CID, né? Mas ele é uma categoria até então. Então, no exemplo aqui, a gente pegou a categoria D50, que ela é referente à anemia por deficiência de ferro. Então, vocês vão perceber que ela tem até alguns instrutivos, né? Ela inclui anemia, anemia aciderótica, anemia ferropriva, anemia hipocrômica. Então, isso seria a categoria. E é nesse ponto que a gente tem que frisar que muitas codificações que a gente está encontrando no banco, elas estão sendo finalizadas apenas na categoria. Então, o técnico encontra o CID e ele está informando apenas a categoria, que são os 3 primeiros dígitos do CID. Então, a gente tem que lembrar que a categoria é dividida em subcategorias, que são em si a codificação, né? O último grau de codificação. Então, o que tem que entrar na codificação na DO seria a subcategoria. Então, aqui na categoria foi encontrada anemia, só que só esse D50 ele não esclarece a causa. Então, qual seria as subcategorias dessa categoria? Então, seria no D50, a gente tem D50.0 até D50.9, que seria anemia por deficiência de ferro não especificada. Então, a gente tem que lembrar que precisa verificar se essa categoria tem os 3, a subcategoria, e informar o CID com os 4 dígitos, tá? Aqui, fazendo um resumo para vocês, então, para vocês entenderem, né? Aqui no canto superior da imagem, quando você abre no volume 1, né? Tá o capítulo, no caso desse exemplo aqui, o capítulo está dentro de doenças do aparelho circulatório. O agrupamento que a gente observa aqui é o agrupamento de doenças hipertensivas, que é de 10 a 15. A subcategoria que a gente está enfatizando aqui é a categoria I11, que é as doenças cardíacas hipertensivas, né? E aí a subcategoria seria o I11-0. Então, esse exemplo a gente está utilizando até para enfatizar que alguns CIDs, eles terminam na categoria, como é o CID de hipertensão essencial. Então, vocês vão verificar que na hipertensão, ele não tem uma subcategoria, ele termina na categoria. Mas vocês precisam verificar que o próximo, o I11, ele já tem uma subcategoria. Então, quando o CID ele tem subcategoria, tem que ser informado com a subcategoria. Então, seria aqui, nesse caso, o I11.0. Também no volume 1, tem algumas itens ou descrições que vocês podem achar e que não necessariamente vocês saibam sobre o que é. Então, as mais comuns é a cruz, que são códigos somente para mortalidade, e geralmente quando a gente passa algum relatório pedindo correção de causa básica, acontece que o código, as causas que estão codificadas em código cruz, elas não podem e não devem ficar como causa básica. Então, quando vocês forem codificar, elas podem até estar dentro da DO, ela pode estar mencionada na DO, mas elas não podem ficar como causa básica. Nem as causas em cruz, que são os códigos somente para mortalidade, nem as causas em asterisco, que elas são utilizadas mais para morbidade, né? Mas elas não podem ser causa básica. Também vocês vão encontrar essa expressão SOE, SOI, ela significa sem outra especificação, que também é uma dúvida. Então, por exemplo, no exemplo P95, foi encontrada, né, a categoria P95, e ela tem
descrição, feto morto, sem outra especificação, porque às vezes essa é a forma como o médico coloca na DO, né? Então esse SOE significa sem outra especificação. Como o seguinte também, NCOP, não classificado em outra parte. Também nesse volume vocês vão achar termos de inclusão ou exclusão, e geralmente eles estão dentro dos agrupamentos. Também pode estar dentro das categorias e das subcategorias, mas é mais comum nos agrupamentos. Então, nesse exemplo da tuberculose, a 15 a 19, ele menciona que dentro desse agrupamento, ele inclui esse termo, infecções por Mycobacterium, e exclui a pneumoniose associada à tuberculose. Então, quando você estiver procurando algum termo e você achar que pode estar dentro dessa categoria, você vai achar esses termos de inclusão e exclusão para te orientar se ele vai estar. E geralmente, quando tem o termo de inclusão e exclusão, ele vai já determinar onde você vai achar. Por exemplo, nessa exclusão, sequelas de tuberculose, ele não vai estar dentro dessa categoria, mas vai estar dentro de B90. Então, ele já vai indicar onde vai estar, onde você vai achar esse termo. Então, basicamente, no volume 1 seria essa dinâmica. Agora a gente vai passar para o volume 2, que ele é referente ao manual de instrução. Aqui a gente não vai detalhar muito o volume 2, porque ele é um volume bastante utilizado no curso de codificação. Então, ele precisa a gente ter um domínio maior para estar falando dele com mais especificação. No volume 2, ele é um manual de instrução. Então, ele ajuda o codificador a utilizar os volumes 1 e 2 e também é referente às regras de codificação. Né? A gente não vai tratar de regra de codificação aqui, de seleção de causa básica, porque é uma coisa bem peculiar do técnico que é capacitado para fazer esse curso, ministrar o curso de codificação. Então, aqui a gente vai só apresentar o volume para vocês saberem e poderem saber onde procurar, né? Dúvidas de onde procurar termos. Então, o volume 2 é bastante usado para instrução dos volumes 1 e 2. Vamos passar para o volume 3 da CID. O volume 3 é o índice alfabético de classificação. Na verdade, quando vocês vão pegar a DO que vocês verificam o que está escrito pelo médico, o volume 3 é o volume em que vocês vão procurar primeiro a fazer a procura desse termo para descobrir em qual CID ele se encaixa para vocês estarem codificando. Então, o terceiro volume da CID ele é um índice alfabético do volume 1, né? Ele é auxiliar essencial à lista, uma vez que ele contém um número de termos diagnósticos que aparecem no primeiro volume. Então, ele explica onde você vai achar o CID no volume 1, tá? Ele é organizado, como vocês estão vendo nessa imagem, ele é organizado em forma de termos em ordem alfabética, e ele é sempre organizado pelos termos principais, né, para você buscar. Então, se você vai buscar, por exemplo, falência de múltiplos órgãos, você vai primeiro, o termo principal dessa codificação seria o termo falência, você vai no volume 3, que está por ordem alfabética e procura por falência. Logo a seguir, a falência vai ser o termo principal, e esses risquinhos que aparecem são os termos secundários, né? Seria, no caso da imagem, falência hepática, miocárdica, mas a gente está procurando de órgãos, então, logo a seguir tem orgânica e órgãos múltiplos. Então, a gente conseguiu achar, né, o termo falência de múltiplos órgãos em falência, risquinho, órgãos múltiplos. E ele indica o código R68.8.
Então, é assim que vocês vão achar, primeiramente, o termo que está escrito na ADO. Aqui a gente montou um guia básico dos passos que vocês precisam cumprir para estar fazendo a codificação. Então, primeiramente, vocês têm que ter o volume principal, né? O volume 1 e 3 em mãos, porque é com eles que vocês vão estar fazendo encontrando esse código, e o 2 também, no caso de vocês precisarem de alguma orientação, o 2 tem a orientação, tá? Então, ler atentamente a declaração de óbito, não somente a parte que está escrita, os termos médicos, mas toda a DO. Então, como a gente viu, os campos principais que envolvem também a codificação, que são a identificação, o bloco que trata dos dados fetais em menores de 1 ano, o bloco que fala sobre materno, né? Então, tudo isso influencia na codificação. Então, tem que estar atento a isso. Tá? Morte em relação ao parto, no caso de óbito infantil ou fetal, né? Porque muitas vezes o óbito está como não fetal, mas naquele campo de morte em relação ao parto está antes do parto. Então, tem que estar verificando tudo isso. Terceiro, identificar a doença a ser codificada. E aí você, como a gente mencionou, falando agora sobre o volume 3, a gente verifica lá no volume 3 aonde está aquele termo, referente ao termo principal. Nos casos de ser causa natural, vocês vão, no volume 3, vai procurar doenças, lesões, traumatismo na seção 1 do volume 3. Essa seção está entre as páginas 7 e 831. E no caso de ser um termo de causa externa, vocês vão achar também no volume 3, na seção 2, entre as páginas 833 e 894. Então, aqui a gente pegou um exemplo, né, de codificação, uma DO que está insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão e crise hipertensiva. Então, como a gente vai procurar esses termos? Primeiramente, a gente vai no volume 3, né? Primeiro, a gente vai localizar o termo principal, né, de cada uma das descrições. Então, por exemplo, na linha A, o termo principal seria insuficiência, né? Na linha B, edema. E na linha C, crise. Então, vocês vão procurar assim, cada causa pelo termo principal. Então, vamos lá. Insuficiência, você vai achar lá como insuficiência. Depois, dentro de insuficiência respiratória e dentro de respiratória aguda. Então, aqui pela imagem, vocês podem ver que tem divisões, né? Você acha insuficiência, aí o primeiro risquinho é do segundo termo, no caso respiratória, e aí o terceiro, quando se apresenta como 2 risquinhos, é uma subdivisão do que está anterior, né? Então, aqui, respiratória, ele dá um termo geral para respiratória, mas o que a gente precisa é respiratória aguda. Então, nesse respiratória que está na imagem, você vê que os 2 risquinhos é uma subdivisão dos 2 risquinhos que estão como aguda, é uma subdivisão do respiratório. Então, é o termo que a gente está procurando. Então, no caso, insuficiência respiratória aguda seria J96.0. Esse é um termo, é um CID, que aparece muito como só J96, porque muitas vezes o codificador acha esse termo geral e não vai especificar ele nem no volume 3, que a gente está vendo que tem ele especificado, né? E nem procurando no volume 1. Então, o próximo termo é edema. A gente encontra edema, pulmão, e no edema pulmão a gente já vê a especificação agudo, né? Então, ele já menciona o J81. O próximo seria crise. Então, crise, outro termo hipertensiva.
Então, você já acha hipertensiva, ele não tem, de hipertensiva, ele não tem nenhuma outra especificação, então você já acha o código I10. Então, ler e guiar-se sobre alguma nota, né, que houver sobre o termo principal, ler os termos incluídos, tudo isso tem que estar verificando se tem alguma referência cruzada, e vai estar especificado na hora que vocês verem também no volume 1. Então, esse mesmo exemplo que a gente achou os códigos no volume 1, a gente agora, no volume 3, agora a gente vai, obtido os códigos, a gente vai no volume 1. Então, lá no volume 1, a gente precisa verificar, porque às vezes tem algum termo mais específico que te orienta a utilizar um outro código. Por isso que vocês têm que utilizar os 2 volumes, o 3, que é para achar a doença, e o 1 para vocês confirmarem o CID. Então, no volume 1, a gente encontrou, né, edema de pulmão. Aqui para mim está um pouco pequeno, mas dá para vocês verem aí, edema agudo de pulmão, que é o termo que foi encontrado na DO e que pode ser codificado com esse J81. Aqui nesse exemplo, vocês vão ver que o J81 é uma categoria que se finaliza na própria categoria, ele não tem subcategoria, tá? E é por isso que a gente tem que estar confirmando isso no volume 1. Muitas vezes, no volume 3, a gente encontra a doença, mas ela não tem a subcategoria. E a gente vai confirmar essa subcategoria no volume 1. Aqui, nesse caso, o J81 não tem subcategoria. Então, vamos para o próximo, que foi encontrado o J96. A categoria é J96, insuficiência respiratória, mas na DO ela está especificando que é aguda. Então, é J960. Doenças hipertensivas, né? Hipertensão essencial, também é um outro código que ele não tem subcategoria. É importante estar avaliando também no volume 1 por isso, né? O fato de ser adequado ou não, se tem notas de inclusão ou exclusão, porque muitas vezes o termo que o médico coloca, quando a gente acha no volume 3, ele está indicando esse CID, mas na hora que você vem no volume 1, ele tem algum termo que te oriente a ir para um outro CID. Nesse caso, anotar o código, né? Foi confirmado, olhou no volume 1, no volume 3, achou, confirmou no volume 1. Então, anotar na DO. Quando o técnico ele tem o curso de codificação e conhece as regras de seleção da causa básica, ele já consegue orientar para o digitador qual causa que vai ficar como causa básica. E se ficar alguma causa diferente dessa, o digitador tem que estar conversando com o codificador. No caso do município que não tem esse codificador treinado, é um pouco mais complicado para estar avaliando qual é a regra de seleção que vai selecionar a causa básica. Então, para quem se interessar que não tem esse curso e se interessar, no volume 2 vocês vão ter explicação de como é feita cada seleção, cada regra de seleção de codificação. Aqui a nossa intenção é melhorar mesmo os códigos, né? Porque a gente ainda estamos planejando um curso de codificação, mas a gente está sentindo bastante dificuldade no próprio técnico na hora que ele vai encontrar o código. O código está sendo colocado de forma errada, faltando a subcategoria, ou com uma subcategoria que não existe. Então, essa é a nossa intenção nessa web de hoje. Então, aqui, para quem tem conhecimento das regras de seleção, né?
A gente sabe que a crise hipertensiva leva a um edema agudo de pulmão, que leva a uma insuficiência respiratória. Então, a crise hipertensiva fica como a causa básica desse óbito. Relembrando, né, que é imperativa a utilização dos volumes 1 e 3 conjuntamente quando se procura codificar um termo. Deve-se ter cuidado para não cair na armadilha de se codificar um código diretamente pelo índice alfabético, que é o volume 3. Eu acho que ficou bem claro, mas assim, como a gente está um pouquinho com bastante volume de informação, a gente preparou, além desse guia básico, nós preparamos algumas explicações específicas sobre as causas que a gente vê que mais tem problema na codificação, tá? E que são as principais, né, em ocorrência no estado. Então, referente às causas externas de mortalidade, que são o capítulo 20, elas são de V01 a Y98. Então, o agrupamento desse capítulo é importante porque, assim, ó, a gente sabe, como eu já mencionei, que a codificação da causa externa, quando você utiliza o volume 3, ela é um pouco complicada, né? Então, a gente tem algumas formas de ajudar na codificação. Então, nos agrupamentos do capítulo 20, a gente colocou aqui para vocês identificarem todos que estão de V01 a X59 são referentes a acidentes. Então, de V01 a V99 são acidentes de trânsito, e de W00 a X59 são outras causas externas de lesões acidentais. Então, toda vez que vocês se depararem com uma DO que estiver mencionada como um acidente, que for uma causa externa e estiver mencionada como um acidente, vocês vão encontrar a codificação dentro desses códigos, de V01 a X59. Aí, o próximo termo são lesões autoprovocadas, voluntariamente, ou seja, suicídio. Então, todos os códigos que estão dentro, que são suicídio, vão estar dentro de X60 a X84. As agressões, que são homicídios, de X85 a Y09. E os eventos cuja intenção é indeterminada, ou seja, ignorado, de Y10 a Y34. Nos agrupamentos das causas externas também vão ter esses outros agrupamentos que não são tão comuns de codificação, mas que a gente tem que mencionar, porque eles podem ter ocorrência e vocês têm que saber que são de intervenções legais. Eu coloquei aqui 2 vezes um erro de digitação, de Y35 a 36, tem o de Y40 a 84, que são as assistências médicas e cirúrgicas, complicações, né, em assistência médica e cirúrgica, sequelas de causas externas e fatores relacionados em outras causas, classificados em outra parte, tá? Lembrando, esse capítulo é muito comum a gente encontrar o erro na subcategoria, né? Então, a pessoa vai lá, a 9, e se tratando de um acidente, nós encontramos o código de W34.7. Oi. Gladys, só um minutinho. Juliana e Viviane, por favor, desliguem o microfone que está dando interferência. Obrigada. Então, vamos lá. Então, aqui,
esse sexo masculino, idade 36 anos, local de ocorrência, fazenda. No caso da circunstância do óbito ser um acidente, a gente encontrou esse código W34.7. No caso de ser um suicídio, encontramos o CID X74.7. Vocês vão perceber que todos são .7, porque o local de ocorrência é fazenda, e vocês procurando lá no volume 3, nas páginas que a gente indicou, né, com início na página 971, o local de ocorrência, o ponto 7 é o que é referente à fazenda, tá? Então, no caso de suicídio, o código já passou para X74.7. No caso de ser um homicídio, o CID já se transforma em X95.7. Se na circunstância da morte não natural tiver como ignorado, essa perfuração por arma de fogo, o CID se transforma em Y24.7. Sendo marcado a circunstância outros, e como pode ser outros, né? Isso é uma questão que o médico decidiu, então a gente não, no caso, teria que ter uma investigação para saber no que se encaixa esse outros para ajudar na codificação. Porque muitas vezes eles colocam outros, mas pode ser um homicídio, ou um suicídio, um acidente. Na hora do óbito, no momento do óbito, no momento que você recebe a declaração tá outros, você precisa incluir ela no sistema, você vai utilizar o código para outros, mas deve ser investigada essa circunstância do óbito. Tanto no caso do outros, como no ignorado, a gente tem que esclarecer, né, em que circunstâncias, porque pode sim ser um acidente, um homicídio ou um suicídio. Então, sendo outros, a gente colocou Y35.0. Por quê? Esse outros a gente entendeu que poderia ser, no caso, um exemplo de policial que matou uma pessoa, ou seja, uma operação, ela é considerada uma operação de guerra, né? E aí fica esse código Y35.0. Mas no caso, no município, na DO que chegue nessas circunstâncias, deve ser investigado para poder ser codificado. Então, aqui um resumo, né, das codificações dessa PAF, sendo acidente, suicídio, homicídio, ignorado ou outros. Vocês verifiquem que a intenção, a circunstância do óbito, ela pode mudar totalmente a codificação. Por isso que é importante vocês estarem verificando esses outros campos da DO, que elas influenciam na codificação, né, na codificação das causas que estão na DO. Quando a gente terminar essas explicações, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, agora a gente vai passar para neoplasia, né, que é uma codificação que também gera bastante CIDs incorretos, né? A neoplasia está no capítulo 2 do volume 1, ela está de C00 a D48. Então, para buscar o código de neoplasia, como todos os códigos, mas o neoplasia, ele é mais importante ainda, você tem que procurar no volume 2. Né? No volume 2, a gente vai achar, olhar as colunas, temos como neoplasia primária, secundária, também tem in situ, benigna e comportamento incerto. Geralmente, o médico já coloca neoplasia maligna, ou se tiver só neoplasia, já é considerada como maligna, tá? Apenas quando tiver mencionado in situ, ou benigna, ou comportamento incerto ou desconhecido, que vocês vão procurar com outros códigos que não da neoplasia maligna. Mas se tiver neoplasia, já é considerada maligna. Tá? Aqui,
tem um quadrinho para a gente verificar que algumas neoplasias, elas são comuns de metástase, né? Então, esse quadrinho aqui é interessante porque muitas vezes o médico coloca na DO 2 neoplasias e ele não coloca qual que é a metástase, qual que é a neoplasia primária, né? Ele não coloca nem a primária, a secundária, ou também um termo para secundária, metástase. Então, quando tiver as 2 neoplasias informadas sem saber se é primária ou secundária, vocês vão verificar se uma delas está dentro dessas que são comuns de metástase. Porque se tiver, ela vai ser considerada como uma metástase, tá? Então, às vezes está lá, neoplasia de fígado, né, que não está aqui, e está neoplasia de fígado mencionada com uma outra. Então, a outra vai ser a primária, porque a de fígado vai ser a comum de metástase, tá? Então, vocês têm que sempre lembrar desse quadrinho para estar verificando. Além disso, né, fazendo a investigação no prontuário para saber, porque muitas vezes está no prontuário que a pessoa fazia o tratamento e qual que é a neoplasia primária. Aqui a gente pegou um exemplo de... Essa é uma DO real, né? Inclusive, eu quero agradecer o pessoal do município de Cuiabá que colaborou com a gente, né? Nós aqui não temos vias originais de DO, porque as DO são todas arquivadas no município de ocorrência, e a gente pediu, né, que elas colaborassem com a gente, para a gente passar casos reais aqui para vocês verem a dificuldade de como vem preenchido, dos termos errados, né? Nesse caso, essa DO, ela até está bem legível, mas vocês podem verificar que o médico colocou um CID, né? Ele não sabe codificar, ele colocou um CID, então vocês devem ignorar sempre, verificar o CID correto, né? Não ir pela essa indicação do médico. Nesse caso aí, ele tinha colocado só a categoria, faltava a subcategoria. Então, nesse caso dessa DO, de feminino de 48 anos, né? Está mencionado bonitinho, tá? Uma neoplasia maligna de mama. Mas nem sempre está assim. Às vezes está só neoplasia de mama, né? Então, nem sempre está tão especificado. E na codificação, né, olhando essa imagem é do volume 1, vocês vão encontrar os códigos de neoplasia lá no volume 1, no volume 1, volume 3, no índice alfabético, vocês vão encontrar naquelas páginas que a gente colocou, né, que está até no segundo slide, onde está só de neoplasia. Nesse caso de mama, a gente encontrou na página 571, né? Então, vocês vão ver neoplasia, o risquinho mama, né? Ela não tem nenhuma especificação, ela está apenas mama, então ela não está dizendo se é na auréola, se é inferior, se é na pele da mama. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a linha que está apenas mama. No caso de ser, ele já colocou, o médico colocou que é maligna, então não tem uma outra, não tem metástase informada, apenas uma neoplasia informada. A gente pode ver na linha as opções de neoplasia. Aqui está dentro da coluna de primária, é o código C50.9, tá? Se ela fosse uma mamas metástase secundária, seria C79.8, e aí o codificador teria que, o investigador teria que investigar qual é a causa primária dessa neoplasia, tá? As outras opções, como a gente mencionou, in situ, benigna, comportamento incerto, geralmente elas não aparecem na codificação de mortalidade porque elas não necessariamente levam a óbito, tá? As malignas são essas 2 colunas que estão como primária e secundária.
Passando para óbito infantil, né? E é referente aos capítulos 16 e 17, códigos em P e Q. Também é um capítulo que gera bastante erros de codificação, né? Ele tem algumas peculiaridades que vocês precisam usar com bastante atenção, os volumes 1 e 3 do CID, né, e olhar em especial esses campos de tipo do óbito, né, porque muitas vezes fala que é fetal, mas quando a gente vai ver no bloco referente a óbito infantil e fetal, tem até uma DN, então ele foi um nascido vivo, né, a gente vê também esse dado pelo nome do falecido, pelo campo morte em relação ao parto, que é importante vocês estarem avaliando também, tá? Idade gestacional, peso e altura da criança. Ou do feto, no caso, também. Aqui um exemplo de óbito, nesse caso, infantil, um dia, né? Um dia de nascido. Os dados da criança estão todos preenchidos, da mãe, né? Vocês veem que o campo de morte em relação ao parto está depois. Era uma criança de 24 semanas, né? Então, nasceu vivo, tem DN informada, no caso a gente, né, não colocou aqui o número, né, que é um dado sigiloso, e 650 gramas, e o médico colocou síndrome de angústia respiratória do recém-nascido, né? Na codificação a gente encontrou o código P22.0, e o médico também colocou imaturidade extrema. Nesse caso aqui, tem um bom preenchimento, até um adequado preenchimento, porque o médico até especificou o tipo de maturidade, né? Muitas vezes eles colocam só prematuridade, não colocam o tipo, né? Então, conseguimos codificar a DO e ela ficou como a síndrome respiratória, síndrome de angústia respiratória do recém-nascido como causa básica. Importante que esses códigos de P também ficam muito sem a subcategoria. Geralmente a gente pega muitos códigos aqui só como P22, né? Então tem que estar lembrando aos codificadores que tem que verificar no volume 3, achar a causa lá, né? E confirmá-la no volume 1 da CID, para ver se não tem uma subcategoria. Ou, no volume 1, às vezes, também indica uma subcategoria melhor para aquela causa que está mencionada na DO. Porque a maioria das causas tem a subcategoria e precisa ser mencionada. E o que a gente mais está vendo é esse problema com os códigos informados incompletos. Óbito materno também é um capítulo que gera bastante erros de codificação, tá? Essa imagem a gente retirou dos protocolos de codificação especiais de mortalidade, que a gente vai disponibilizar também para vocês, tá? No caso de materno, tá entre a página 7 e 20. Então, os óbitos maternos, eles primeiro são identificados através do óbito de mulher em idade fértil. Então, é obrigatória a investigação de todos os óbitos de mulher em idade fértil, de 10 a 49 anos, né? Então, na hora que você vai avaliar esse óbito de mulher em idade fértil, a gente vai verificar as causas, se causa natural, se causa externa, a gente vai verificar o campo 37, se está informado, né? Se ele tiver informado como sim, é um óbito materno. Né? Se ele tiver informado como não, ele é um óbito apenas de mulher em idade fértil. Né? Não chega a ser um óbito materno. Então, ao atribuir os códigos no bloco 4, o codificador tem que estar atento, tá?
ao campo 37, né? Se ocorreu na gravidez, no abortamento, no parto, até 42 dias, ou 43 dias e 1 ano após o término da gestação, ele pode ser um óbito materno, tá? Se ele tiver como ignorado, também tem que ser investigado. Se tiver como 8, aí já descarta, né? Então, aqui, um exemplo, tá, de óbito materno, tá? Dentro daquela imagem, uma causa natural. O campo 37 está marcado, tá? Como no puerpério, porque foi até 42 dias após o término da gestação, né? Fez a investigação. Se você confirma, mantém o código de óbito materno. Se não confirma, codificar a causa que desencadeou, né? Aí fica uma causa comum, não de óbito materno. Nesse caso aqui, a gente pegou um exemplo que ele é bem específico de óbito materno, né? O médico colocou uma causa, diretamente uma causa materna. Então, na primeira linha está choque hipovolêmico / hemorrágico, né? Na linha C, acretismo placentário. E na parte 2, insuficiência renal aguda. Vocês verifiquem que nem sempre o médico coloca bonitinho, né? Nas linhas certinhas a codificação. Então, nesse caso, a gente achou os códigos para choque hipovolêmico R57.1 e acretismo placentário O72.0. Na parte 2, insuficiência renal aguda, N17.9. O acretismo placentário ficou como causa básica da DO. Então, essa aqui é uma DO clássica de óbito materno. Há casos em que o óbito materno, o óbito por causa externa, pode ser considerado também um óbito materno, tá? Isso é uma orientação que veio com um protocolo de codificação especial de mortalidade, que ele foi publicado em 2013. Então, esses óbitos a gente chama de óbitos maternos associados a causas externas. Então, quando é que ele deve ser usado, tá? Mesmo sendo classificado como materno, a causa básica será a causa externa, ok? Na mesma linha, após o código da causa externa, deverá ser informado o código de O93. Esse tracinho é referente à subcategoria, né? Ao último dígito, conforme o gráfico a seguir. Então, tá. Então, a mulher estava gestante e sofreu um acidente de transporte, né? A causa básica vai ser o acidente de transporte. Mas na mesma linha do acidente de transporte, vocês vão incluir o código O93.0. Certo? Se a mãe levou uma queda, né, a gestante levou uma queda, chegou a falecer, está codificado nesses códigos entre W00 a W19, ele vai ficar como causa básica, mas a título de informação, né, epidemiológica, na frente dessa causa, na DO, vai ser mencionado o código O93.1. E assim, conforme a orientação neste quadro. Esse quadro, essa tabela, vocês vão encontrar nesse protocolo de codificações especiais. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um óbito. No campo 37 está dizendo que o óbito ocorreu na gravidez, tá? A parte 1 está choque. Esse choque, como diferente do choque da DO anterior, ele está com código em T, porque ele foi um choque traumático, tá? Hemorragia intracraniana, que é uma lesão que a pessoa sofreu, que o falecido sofreu. Crânio encefálico, nesse caso o médico especificou, bem especificado, duas coisas, né? Hemorragia intracraniana e o traumatismo. Muitas vezes um médico coloca só traumatismo, só hemorragia. Essa gestante sofreu uma queda de um barranco
E a causa básica ficou Y01.9. Aí, na descrição das circunstâncias, a vítima foi empurrada pelo marido após uma discussão. Então, é importante salientar que, no caso de ser uma causa externa, a gestante estando grávida, ela tem que estar associada ao estado gravídico. No caso, esse aqui, ela foi empurrada pelo marido após uma discussão. E a fonte foi o boletim de ocorrência. Após a investigação, né, no pós-investigação, a vítima foi atendida, apresentou parada respiratória, essas são as dados da investigação. Né? Feita manobras de reanimação, não houve êxito, o corpo foi para o IML, e o relato é que o marido a empurrou após uma crise de ciúme, dizendo que não era o pai da criança que ela esperava. Conclusão da investigação, não houve mudança da causa básica. Mas a colocação do O93.7, né? Por que é ponto 7? Porque o código de causa externa é o Y01.9, que está dentro dessa tabelinha, né? Homicídios fica O93.7. Para marcar esse óbito, mesmo sendo de causa externa, ele foi devido, né, à gestação, ele foi um óbito materno. Então, a DO deve ser digitada com esses códigos, né? A diferença é que na frente do Y01.9 também deve ser informado o marcador de óbito materno O93.7. Vamos para causas mal definidas. Também é um número grande, ainda mais com... a gente tem muito tempo sem fazer cursos de codificação e a gente percebeu que muitos técnicos que trabalhavam com a codificação nos municípios saíram, né? E ficou sem técnicos capacitados no curso de codificação. E aí a gente percebeu também que o número de causas mal definidas aumentou bastante, né? Então, as causas mal definidas são capítulo 18, né? São uma parte importante da avaliação da qualidade de preenchimento da causa básica de morte no país. São a base para um indicador de proporção de registros de óbitos com causa definida, e a sua redução melhora a qualidade e confiabilidade do banco de dados do SIM. A gente viu que recentemente a gente teve até esse indicador, né? Estava sendo pedido no PQAVS, e é referente a essas causas, né? Todas as que estão nesse capítulo, de R00 a R99. Lembrando que todos os óbitos mal definidos, eles devem ser feito a investigação, ela é obrigatória. Existe um manual também que orienta a fazer essa investigação, tá? Então, vamos para alguns exercícios. Vocês fizeram os exercícios? Alguém chegou de fazer exercício? Podem abrir a câmera para... Eu vou aqui passar os códigos que a gente tem para essas causas, e se alguém achou alguma causa, algum código diferente, a gente pode estar conversando, né, e tentando auxiliar no entendimento melhor para estar encontrando a causa certa, tá bom? Então, aqui, diabetes mellitus, né, hipertensão, pneumonia, insuficiência respiratória, cardíaca. Que bom que fizeram os exercícios. Bons alunos. Septicemia. AVC, choque cardiogênico. Eu vou passando para vocês aqui para otimizar o tempo, porque senão quando a gente tiver que abrir para vocês estarem perguntando, vai ficar muito
muito apertado o horário para a gente, tá? Então, esses foram os códigos, esses são os códigos. Se alguém achou algum código diferente, a gente também pode estar conversando para auxiliar em tirar dúvidas e por que achou o código diferente, tá? Vamos passar para o próximo. Aqui é mais para orientação de vocês. A gente sabe que isso aqui é um quadro que, graças a Deus, não está sendo tão utilizado, mas como é uma doença nova e que a gente sabe que ainda teremos casos, não em grande volume como já foi, né? Mas aqui só para lembrar que existe um quadro síntese que é utilizado para códigos no contexto da COVID, né? Então, ele tem bem descritivo, esse aqui no geral, tá? COVID confirmado, COVID não identificado, né? Condição de saúde posterior à COVID, então, sequelas, né? No caso de síndrome de linfonodos mucocutâneos. Lembrando, gente, que o médico tem que descrever esses termos para vocês colocarem nesses códigos, porque, assim, no geral, o que aparece, o que vai ser usado é o B34.2, né? E no marcador o 07.1 ou o 07.2. Agora, se for alguma sequela, síndrome, efeito adverso de vacina, ou reincidência de COVID, o médico vai especificar na DO, e aí vocês podem utilizar esses outros códigos, que são o B94, com o marcador U099, M30.3, com o marcador U10.9, o Y59.0, com o marcador U12.9, o B34 com o marcador que marca reincidência, que é o U92.1. Mas isso tem que estar descrito pelo médico para vocês fazerem essas codificações. O que a gente tem ainda é muito problema com codificação apenas com o marcador U07 ou com o marcador B34.2, ou usando o B34 junto com um marcador que não se utiliza mais, que é aquele marcador de SARS, né? O 004. Ele não se usa mais, tá? Então, a gente vai, como a Roseli falou, a gente vai estar revendo essa lista de erros de código, vai estar passando para vocês. Também tem um quadro específico de COVID para óbito materno, né? Em que o B34 ele passa a ser composto também pelo O98.5, né? Ele fica como marcador de COVID no óbito materno, então ele vai ser disponibilizado como está aí a composição. Então, quando for uma COVID confirmada de uma gestante, ele vai ficar na DO. Na linha da COVID vai ficar O98.5, um espacinho, B34.2, outro espacinho, U071. Então, o O98 é o marcador de materno, o B34 é de COVID, e o U07 é o marcador de COVID confirmado, de vírus identificado. Tá? E assim como os outros também, de suspeita, de condições posteriores, reincidência na gestação, e também tendo síndrome, né, SIMP, e eventos adversos de vacina, todos esses para óbito materno. Também um quadro síntese com condições especiais para infantil e fetal. E aí a gente especificou bem detalhado para vocês saberem cada situação, né? Então, quando for recém-nascido positivo, quando ele for suspeita, aí tem o recém-nascido negativo ou inconclusivo, que a mãe tem COVID confirmada, ou recém-nascido negativo ou inconclusivo, que a mãe está com suspeita. Então, tem o código para cada um. Aquele infantil menor de 1 ano positivo, esse infantil menor de 1 ano é de 28 dias a menor de 1 ano, porque o recém-nascido é menor de 28 dias, então ele entra aquele outro código de cima,
tá? O feto positivo ou negativo ou inconclusivo, que a mãe tem a COVID confirmada, né? Feto positivo, negativo ou inconclusivo, que a mãe tem suspeita. Esses são termos que foram avaliados no Ministério da Saúde, que a gente detalhou para vocês para não ter confusão de identificação e de códigos, qual código utilizar. Essas são as fontes, uma das principais que a gente usou para estar fazendo esse material para vocês, né? O protocolo de codificações, a declaração de óbito, a classificação internacional e o manual de instrução do treinamento de codificação. Então, gente, eu vou voltar lá nos códigos que a gente passou dos exercícios para vocês e a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas, né, observações que vocês quiserem. Está aberto, vocês podem estar ou escrevendo no chat, ou quem não conseguir pelo áudio, né, ou perguntando mesmo pelo áudio da nossa web. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar a equipe da Vigilância do Óbito pela disponibilidade, né, de estar fazendo essa web com todos nós. Realmente é bastante importante, porque a gente tem dificuldade, né, enquanto está na ponta, para fazer as codificações. Mas a minha pergunta especificamente é sobre a codificação do óbito quando materno, né? Porque o O93.7, o O93 não consta na CID, né? E aí eu queria saber se foi uma alteração da classificação internacional, como que isso ocorreu? Sim. Oi, Dora, tudo bem? Tudo, então, com vocês. Tudo bem. É importante você estar conversando. Tá aberto? Tá, né? É importante você estar falando isso, porque quando a gente fez e recebeu essas orientações, a gente também questionou isso. Então, o que acontece? O nosso CID, inclusive esse CID que a gente tem aqui, ele é uma edição mais antiga, e ele realmente não tem. Quando foi feito essa atualização do CID, quando a gente olha aqui no papel o CID, o material CID, ele realmente não tem, né? Mas nos protocolos ele já menciona, e quando você tenta colocar no sistema, ele aceita, ele já entende. Como, por exemplo, a gente dá o exemplo do código de COVID, o marcador de COVID, ele também não existe na CID, mas ele foi determinado como uma regra internacional e ele pode ser utilizado. Se a gente procurar na CID só tem o 04, mas ele é utilizado e inclusive nessa atualização que a gente teve que fazer, não sei se você lembra, tem município que teve até problema para fazer, porque realmente ela deu uma complicada em alguns lugares. Mas o sistema aceita, tá? Então, é por isso que o Ministério fez até essa publicação, que é esse protocolo especial de codificação, que menciona essa codificação especial, como também tem um protocolo de codificação para COVID, que é uma codificação especial. Com o novo CID que vai ter, o CID 11, vai ser uma nova dinâmica. Eu acho que, assim, a gente nem pode muito entrar nisso, porque a gente também não tem muito conhecimento de como que vai ser o CID 11, assim, né? Mas também a gente acredita que já vai estar, né? Porque já tem essa mudança desde 2013. Mas o sistema aceita, tá? Mesmo não tendo nesse CID que a gente tem impresso, mas ele aceita. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu. Mas tem alguma normativa, alguma nota técnica a respeito? Sim, por exemplo, quando a gente fala na questão da COVID, o B34 ele existe, né? Sim, o B34 ele existe. O U07 é que não tem.
Sim, né? sim. E o O93, nesse caso aqui, como eu mencionei para vocês, ele não vai ser a causa básica, ele vai ser um marcador. Sim, sim, tá? como se fosse um plus, né, da informação. Isso, isso. Né? Mas, assim, para as pessoas, vamos supor, a gente está tendo a oportunidade de ter essa informação, né? Mas você pega, às vezes, alguma localidade que o técnico, ele simplesmente, ele pega o CID, né, e vai lá e procura, né? Uhum. Então, se tivesse uma nota técnica igual saiu para a Covid, né? Eu não sei se tem específica, nesses casos do óbito materno, eu acho que seria de bastante utilidade. Então, existe o protocolo, inclusive nós fizemos uma capacitação 2014, né? Que eu acho que nessa ocasião você estava com a gente, Dora, que nós fizemos uma capacitação para apresentar esse protocolo de codificação especial que ele tem no protocolo, além de materno, ele também tem infantil, ele tem neoplasia, assistências, complicações e assistências cirúrgicas, e ele já fala sobre essa codificação especial, né? Então já existe um protocolo desde 2013. Então, a gente não conseguiu fazer mais a capacitação em presencial, mas foi feita na época, em 2013, a gente fez 2 cursos, inclusive os 2 foram na UFMT, um para técnicos que já tinham curso de codificação e que para a gente apresentar já nessa visão do protocolo, né? E para quem não tinha ainda a codificação. Então, já existe o protocolo. Inclusive, a gente vai disponibilizar para vocês todo o material que a gente usou, a apresentação e os materiais que a gente usou para fazê-la, né? Vai estar tudo, inclusive o protocolo. A Roseli está nos lembrando aqui que, inclusive, o último curso que a gente teve de codificação, que foi web, a instrutora já passou o curso também com essas regras, incluindo os protocolos especiais. Mais alguém? Gladys, posso? Acho que sim, eu acho que a Dora já... Certo, Dora? Pode falar, Bom dia, Vânia. colegas. Primeiro Bom quero dia. parabenizá-la, Gladys. Foi excelente a sua explanação, esclareceu muito. Parabenizar a gerência de vigilância, né, da gerência de informação pelo trabalho. Está sendo maravilhoso. Vocês, assim, socorrem a gente mesmo. A ideia da criação daquele grupo de WhatsApp ajudou bastante, é bastante dinâmico. Eu percebo que as dúvidas surgem e ali mesmo já são resolvidas. Então, minha fala é de parabéns mesmo a vocês, a equipe. E gostaria muito que todo esse material que você utilizou fosse disponibilizado, a apresentação, inclusive, pode ser até no grupo do WhatsApp mesmo, porque está muito, muito rico. E a gente, com esses documentos todos em mãos, já facilita muito a nossa vida. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Vânia. Mais alguém? A lista de presença nós não estamos conseguindo acessar. Está tendo algum problema com outros técnicos? O Alex está dando uma olhadinha aqui para ver se tem... Eu acabei de conseguir acessar e preencher, Dora, no Drive. Em relação à lista, eu só queria dar uma sugestão, antes da colega fazer uso da fala, que da próxima capacitação, ou da próxima reunião que nós tivéssemos, fosse criado um formulário no FormSUS,
porque do jeito que é feito aqui no Google Drive, você está escrevendo, o outro está escrevendo por cima do seu, vira uma confusão. Então, às vezes, é bem complexo essa lista do jeito que vocês disponibilizam ali no Drive. Seria interessante criar um link no Form SUS e todo mundo, cada um preenche a sua. Vamos pensar dessa nova forma para os próximos encontros nossos. Obrigada, Vivânia. Celinha, pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Também quero parabenizar, Gladys. Eu fui uma das que não fiz exercício porque eu estou de férias. Mas, assim, eu fiz questão de participar porque sempre, toda a informação que vocês disponibilizam para a gente, todos os cursos, sempre eu aprendo um pouco mais. Eu acho, assim, que nós, codificadores, sempre que tiver uma oportunidade, a gente precisa estar participando, mesmo quem já tem o curso, né? Então, eu também faço coro às colegas, né? Parabenizo vocês. E boa semana para todos. E é isso aí, gente. Vamos juntos. Obrigada, Célia. Não é fácil, a codificação nunca foi fácil. Não é. 2, 3 cursos, mas sempre tem dúvidas, porque só tem dúvida mesmo quem faz, né? Então, a gente sabe disso, às vezes está eu e Gladys conversando aqui, a gente vai, uma pensa de um jeito, a outra pensa de um jeito, e a gente precisa estar sempre consultando o nosso manual, né? Sim. Então, assim, a gente entende, mas e toda vez que a gente tenta agilizar algum curso, mas acontece alguma dificuldade, a gente está com esses cursos assim, na ponta da agulha para sair, acontece algum problema. Vamos tentar novamente e espero que aconteça, né? A gente vai estar entrando em contato com algumas pessoas para a gente ver se nesse formato que a gente está planejando para acontecer. Por exemplo, Gladys, eu não sabia que o código de SRAG, o 049, ele não estava usando mais. E, assim, eu não sei se eu não prestei atenção, né, no último curso, se foi mudado agora, ou se já desde o último curso de codificação já não se usava mais o 049, então, para mim, foi uma informação nova. Então, Célia, a gente fez uma web, eu não me recordo, a última web que a gente fez, que foi até referente a uma lista que o Ministério nos mandou para correção, não sei se você lembra. Então, o que ficou, e também tem no protocolo, que eu também vou disponibilizar aqui junto com o material. O que ficou determinado é que o 049, ele até pode ser utilizado quando tiver só SRAG. Não tem COVID, e tá lá, SRAG, e aí ele tem uma orientação para isso, tá? Eu não sei te falar agora exatamente qual o código que é para utilizar, mas também não é só o U, ele é um marcador de se eu não me engano, é J98. Sim, alguma é isso coisa, mesmo. E aí ele vai ficar como marcador para ficar claro que não é COVID, é SRAG. Tá? Isso, agora, perfeito. Quando tem informação de COVID, a gente não usa mais, porque o que estava tendo muitos casos é que o pessoal estava colocando COVID, SRAG e o marcador, todos juntos. E aí o Ministério manda a lista para a gente que tem que corrigir, porque não é para ser utilizado. Só nessa situação, quando está informado só SRAG. Entendi. Não é isso. Entendi, Gladys. Então ok, agora eu entendi, perfeito. Mas eu vou passar o documento que o Ministério, que tem do Ministério, inclusive está na nossa página, né? Sim. É que a gente estava montando, aqui a COVEP estava fazendo um site, só que ficou emperrado por algumas
questões técnicas, e nesse nosso novo site a gente já estava com tudo isso. Mas a Tá gente bom. vai conversar com a coordenação para ver a que pé que está esse site. Mas a gente já tem uma plataforma nossa da Vigilância do Óbito lá no site da SES. Certo. Tá? E lá já tem esse documento também. Ok, obrigada, tá? Já entendi, agora entendi. Perfeito. Obrigada que você está de férias, mas está participando. Obrigada. Tô, aliás, de licença prêmio, peguei um mês. Mas tá bom, nossa, e muito bom o curso, muito boas aulas, parabéns, viu? É só cada dia aprendendo mais um pouco. Que bom, que bom. Tem uma pergunta, acho que... tem mais alguma dúvida, Célia? Não, vou fechar meu microfone, tá? Tá bom. A Kátia, ela perguntou aqui no chat para a gente, parada cardíaca I-46, foi substituído por R09.2? Tem escrito isso em algum lugar? Então, Kátia, essa foi uma normativa que foi passada para a gente já tem quase quantos anos, Roseli, você lembra? Algum tempo atrás, quando a gente fez já o curso de codificação, se eu não me engano, 2004, 2006, foi repassado para a gente que o I-46, para a parada cardíaca, ele só é utilizado quando tem mencionado uma causa cardíaca junto, entendeu? Um infarto, uma doença cardíaca. Se ele não está associado a uma doença cardíaca, ele é codificado como R092. Então, isso já tem um certo tempo, e já assim, eu estava até procurando, que eu me lembro na época, quando a gente fez esse curso de codificação, tinha uma tabelinha com todos os códigos que podia o I-46, e que se não fosse esse, seria o R092. Eu não consegui achar essa tabelinha agora, para entregar para vocês nesse evento, nessa web. Mas eu vou pedir para o pessoal do Ministério disponibilizar, porque na internet algumas coisas é ruim mesmo de achar. Eu não consegui achar essa tabela na internet, realmente, porque é uma coisa já um pouco antiga, eu não sei se eles disponibilizaram. Mas a gente vai pedir para o Ministério disponibilizar essa lista para a gente, para ficar mais claro, tá? Mas já é usado, já tem um tempo já, essa orientação. Certinho, Kátia? Mais alguma dúvida, pessoal? Paula, né? A Paula quer falar, pode falar, Paula. Quer dizer, oi, turma. Eu também quero parabenizar vocês, principalmente nós, né, que temos município pequeno, onde os óbitos geralmente são mais comuns, e os casos especiais a gente acaba esquecendo as regras, né? Então, essas reuniões são boas para a gente relembrar algumas situações diferentes. Uhum. Mas a minha pergunta, eu não sei se é pertinente, se não for, eu falo com você no privado. É sobre uma DO de uma senhora que o médico colocou dengue hemorrágica. Só que o exame do LACEN veio negativo e a investigação, o hospital está terminando, mas dá a entender que não tem nada que mencione, assim, óbito por dengue, sabe? Uhum. Nessa situação, como nós podemos fazer? Anexa a investigação? Então, Paula, o médico preencheu que é dengue. Eu até ouvi seu áudio. Cecília, né, te falando. Então, eu ouvi seu áudio. O que acontece? Para você alterar o que o médico escreveu, você tem que ter uma fonte de informação. No caso, a fonte de informação seria a investigação do SINAM, né? Então, tem a ficha de notificação, que você tem que anexar a DO, dizendo, porque lá vai dizer que está descartada. Então, tudo que tiver de documentação que comprove que ela não teve dengue, você tem que anexar na declaração que é uma investigação. Certo?
Tá, sim. E aí você vai ter que, fora essa investigação, você vai ter que fazer uma investigação de causa mal definida, porque a partir do momento que não tem a causa da DO, essa DO se transforma numa uma DO mal definida. Tá. Então tem que ser investigado domiciliar, ambulatorial, se ela fazer algum tratamento, né, em algum postinho, tem que ser investigado nos prontuários hospitalares, utilizando a investigação de mal definida. E aí você pode alterar lá com esses dados que você já tem em mãos, você pode colocar a DO como R99 agora, momentaneamente, mas você deve investigar para saber qual a causa do óbito. Tá, entendi. Então a gente altera no sistema. Isso, porque assim, os comprovantes, né? Exame, isso. Como a gente está aqui tem várias pessoas que não estão a par da declaração, o que acontece? Muitas vezes o médico que preencheu era um médico que estava de plantão, nem sempre eles leem o prontuário, eles colocam só o que está lá, dengue, né? E aí, não necessariamente que foi só dengue, às vezes pode ter mais informações no prontuário, então por isso que a gente orienta que olhe o prontuário e faça a investigação mal definida, porque agora ela se transformou um óbito mal definido. Não, obrigada, Gladys. Entendi, sim. A gente, no fundo, tem que aprimorar essa investigação, né? Uhum. Então, tá, obrigada. De nada. Pessoal, uma observação que a Roseli está me lembrando aqui. Então, teve algumas coisas que a gente não colocou diretamente na apresentação, porque por conta do tempo, né? Que a gente tem que entender que às vezes o pessoal não consegue acompanhar porque fica muito extenso. E também porque nós não somos capacitadas para dar aula de codificação. O que a gente tentou fazer aqui foi uma conversa sobre codificação e uma orientação com as orientações técnicas que a gente tem disponível, né? Agora, tem uma coisa que eu não coloquei, mas que é muito importante, nos casos óbitos fetais e infantis, que o médico coloca, muitas vezes, principalmente no fetal, tá? Coloca feto afetado por hipertensão materna, por exemplo. E aí o pessoal está colocando código de O, código materno. E isso está chegando com bastante frequência. Então, a gente, quem já tem o curso entende um pouquinho mais. Quem não tem o curso de codificação, pode estar pegando essas orientações que a gente deu sobre o capítulo do infantil, tá? E vocês vão verificar, quando vocês forem procurar qualquer causa, vocês têm que olhar o tipo do óbito. Então, mesmo que está escrito que a doença é da mãe, mas quem morreu é o bebê. Então, tem a doença da mãe que afeta o bebê. Então, tem que estar verificando tudo isso para codificar. E o código não vai ser em O, o código é em P. Né? A gente pode até futuramente fazer uma outra reunião mais específica, se vocês, conforme o feedback de vocês, como vocês acham que pode abordar, né, em outras reuniões, para a gente falar esses exemplos mais específicos. Porque aqui hoje a gente não caberia, porque ia ficar muito extenso. Mas é importante lembrar, óbitos fetais e infantis são nos códigos P e Q. Óbito materno, que é no código O. Então, não pode estar codificado O no código, no óbito fetal e infantil. Quer fazer mais uma observação, Roseli? Importante. Tá ligado seu... Tá ligado seu... Não tá, né? Só para a Liz fazer uma pergunta, a pergunta que está no YouTube, para ela fazer a pergunta para você. Lízia, você tem como fazer o áudio, fazer uma pergunta. A Roseli está pedindo para você falar a sua pergunta que está no YouTube, aqui no grupo para todo mundo. Está no chat. Deixa eu ver aqui. Lízia. Desculpa, Lízia, que a gente não viu antes, foi passando. Lízia. Deixa eu ler aqui a pergunta da Liz. Aprendemos que não é todas as causas externas maternas que usam o O93, apenas
quando o óbito foi associado para ela estar grávida. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, Lísia. Inclusive, no exemplo que a gente deu, está bem claro que ficou como O, né? O óbito materno que a gente listou ficou como O, porque ele está relacionado com a maternidade. O marido empurrou a mulher devido a ciúmes dela estar gestante de um bebê que ele desconfiava não ser dele, ele acreditava não ser dele. Então, o motivo da causa externa foi devido à gestação dela. Então, por isso que ficou como O93. Mas é bom lembrar mesmo que não é todos os óbitos causa externa que vão colocar o O93, apenas quando a causa externa estiver ligada diretamente à condição de gravidez ou do puerpério. Às vezes, por exemplo, uma mulher se suicida por uma depressão pós-parto, isso está ligado com a gestação, então também é uma causa externa com marcador em O, tá? Não sei se na hora que eu falei não ficou claro, mas agora vamos esclarecer se não ficou muito claro para todo mundo. Os códigos de causa externa maternos é só quando está ligado, a causa externa está ligada diretamente com o estado gravídico ou puerperal, certo? Para esclarecer mesmo, para pontuar, porque senão daqui a pouco todo mundo vai voltar. Mais alguém? Eu acredito que já é 11, né? Em alguns lugares lá, por exemplo, em Barra já é meia. Então, assim, vamos encerrar por aqui, mas antes disso a gente vai agradecer, né, a todos que estão aqui participando, alguns estavam de férias e estão aqui com a gente, fortalecendo, né? Agradecer todo mundo que participa do grupo, como a Vânia falou, quem for técnico do escritório, que vê que tem algum município que não está fazendo parte do grupo, se puder, todos os técnicos dos escritórios estão como administradores, então pode estar mandando convite para os seus técnicos dos municípios, né, incluindo eles, adicionando eles no grupo. Lembrar que a gente fez uma reunião com o intuito de ajudar, a gente não teve pretensão nenhuma de ser professor de codificação, mas a gente fez no sentido do que a gente está vendo como problemas que estão surgindo, e a gente acha que é importante a gente estar fazendo essa conversa, né? A gente também está aberto, se vocês quiserem mais reuniões, tiverem alguma sugestão sobre o que for abordado, de como abordar, né, o que vocês precisam saber mais específico, a gente também está disposto a estar também fazendo essa conversa. Acho que é isso, né, Roseli? Alexandre, agradecer a nossa equipe, graças a Deus, é uma equipe unida, né, a gente participa todos juntos, né, as meninas do município que ajudaram a gente mandando as DOs, né, a Verinha, obrigada a todos que participaram. Até uma próxima.